Olá, pessoal, tudo bem? Queria iniciar a aula de hoje, dizer que vamos tratar sobre os crimes contra a honra, vamos dar continuidade à aula passada, né? E desta vez nós vamos falar sobre as disposições gerais. Então eu vou lá compartilhar a tela aqui com vocês para que todos tenham um conhecimento. Então abrimos aqui os crimes contra a honra, no capítulo 5 do Código Penal, parte especial. E abrimos crimes contra a honra. Foi tratado na aula passada o artigo 138, o artigo 139 e 140, né? Os crimes em espécie. Quem não assistiu, já convido para acessar o nosso canal lá e assistir a próxima aula passada. E nesta aula de hoje vamos falar sobre o artigo 141, as disposições comuns que vão servir para todos os crimes contra a honra. Inicia no 141 e vai até o 145, quando então encerra esse capítulo 5, ok? Essa é a nossa aula. Antes de darmos início propriamente dito, então vou pedir para vocês não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho lá de notificações. Toda vez que a gente subir um vídeo novo, vocês serão avisados pela notificação lá, informada lá no sininho. Peço para que se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de curtir esse aqui. Entra lá, dá um joinha ali, dá um curtir ali, que é importante para a gente continuar esse nosso trabalho. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos dar prosseguimento, então, na aula. Nas disposições comuns dos crimes contra a honra, então nós vimos, lembrando que nos crimes contra a honra nós temos a calúnia, é aquela que é a imputação falsa de um fato determinado como crime, né? Uma imputação falsa serve tanto a pessoa quanto a ocorrência do próprio fato, a inexistência do fato. Nós temos a difamação, que é a imputação de um fato determinado que ofende a fama, a reputação daquela pessoa, né? Que é a difamação, no 139, e no 140 nós temos a injúria, então que seria aquele termo pejorativo, impreciso, que ofende a honra subjetiva das pessoas, ok? Nas disposições comuns vão dizer o seguinte, então, as penas combinadas neste capítulo, ou seja, no início, lá desde o capítulo 5, desde o tipo, então neste capítulo, ele está falando de todo o capítulo, que são os crimes contra a honra, então, as penas combinadas nesse capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Daí vai lá, ele elenca aqui as hipóteses de cometido contra estas pessoas, aumenta 1/3. Então isso aqui seria uma causa especial de aumento de pena, como já se disso, ela entra lá na terceira fase da dosimetria penal, perfeito? Então vamos lá, quando vai aumentar 1/3? Se for praticado contra o presidente da república ou chefe de governo estrangeiro. Por que isso? Porque são as pessoas que estariam lá no alto da pirâmide, do comando de um Estado, né, de um país. Portanto, eles gozam de certas prerrogativas, que é mais do que justo, portanto, ter este aumento de pena para o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, independente de quem é, independente de ideologia partidária, opinião, de qualquer que for. O que importa saber é que ele ocupa um cargo de líder, de chefe do governo, de qualquer governo estrangeiro, né, o chefe, ou o chefe do nosso próprio governo, no nosso caso, como é presidencialismo, então seria o presidente da República, perfeito? Nós temos contra o funcionário público em razão das suas funções, então é importante, não é o funcionário público apenas, é sempre que se voltar em razão da função que ele desenvolve. Então tem que guardar alguma consonância com a função que este funcionário desenvolve. Lembrando que o funcionário público é um braço do Estado, são os olhos do Estado, né, perante a sociedade. Ele serve a sociedade a título do Estado. Portanto, se eu interferir, algum crime contra a honra que interfira, por óbvio, as funções desenvolvidas por este funcionário público, muito razão acertada que deve ter um aumento de pena aqui de 1/3, como a gente já está prevendo, né? No inciso 3 vai falar na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então, facilite a divulgação desses 3 crimes que a gente está estudando. Então, presença de várias pessoas. Então, imaginem lá numa reunião de um número grande de pessoas, num local público aberto, que frequente bastante pessoas, aconteceu uma injúria, aconteceu uma difamação contra essa pessoa, né?
num pátio de uma universidade. Então, isso, várias pessoas, como que eu vou fazer? Vai atingir a honra daquela pessoa de forma muito mais agravada. Vai ter uma amplitude da ofensa, porque está na presença de várias pessoas. É muito diferente, se a gente pensar na proporcionalidade da conduta, muito diferente da gente ter uma ofensa contra uma pessoa na presença de uma ou duas, né? Está sendo ofendida a sua honra, mas na presença de uma ou duas pessoas, do que a gente está tratando de uma ofensa na presença de um número indeterminado de pessoas, um sem número de pessoas. Então, a ofensa, o poder de alcance desta ofensa é muito maior. Então, é muito mais reprovável essa conduta. Uma vez mais reprovável, entra a lógica toda de um aumento de pena, né? As lógicas do aumento de pena, seja ela uma qualificadora ou uma majorante, é reprovar de maneira mais acentuada aquela conduta que é mais reprovável, que demanda uma maior reprovação. Perfeito? Então, por isso tem esse aumento de pena. Ou com qualquer meio que facilite a divulgação. Então, aqui entra, hoje, com o avanço tecnológico que a gente tem dessas mídias sociais, nas redes sociais como um todo, sem precisar nominar qualquer uma delas, vamos falar do YouTube. Imagina uma calúnia sendo irrogada, sendo dita, sendo veiculada num canal do YouTube. Então, eu tenho um alcance muito maior do que feita em ambientes mais restritos ao número de pessoas. Então, maior divulgação, também a mesma lógica daqui da presença de várias pessoas. Por ser maior divulgação, mais reprovável, aumenta a pena de 1/3. Perfeito isso. Vamos lá, no inciso 4º, vai dizer contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto na injúria. Então, vamos lá. Maior de 60 anos. Quando que ele é maior de 60 anos? Importante ressaltar. Maior de 60 anos vai considerar aquela pessoa na data de completar seus 60 anos. Completou 60 anos hoje à meia-noite, a partir da meia-noite de hoje, ele já tem mais que 60 anos. 60 anos em um dia, 60 anos em um mês, em 2 meses, até completar 61 e assim por diante. Portanto, então, ele tem esse aumento de pena por força do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, Estatuto do Idoso, que inseriu esse aumento de pena aqui para os idosos, né? Considerados hoje maior de 60 anos. Ou portador de deficiência, qualquer que seja essa deficiência, seja ela física ou mental, não importa o tipo de deficiência. Menos, ele faz uma exceção no caso de injúria. Por que não se aplica a injúria, doutor? Não causa aqui uma certa estranheza. Por que não injúria? Vamos lá, só retomar aqui. E não está muito longe. No artigo anterior, na injúria, vai dizer lá, artigo 140, parágrafo 3º. Utilização de elementos referentes à raça, etnia, tal. Aqui, ó, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Então, eu vou colocar aqui na tela as duas partes aqui, né? Então, vejam só. Portador de condição de pessoa idosa ou deficiência, e aqui um aumento de pena também, portador de pessoa idosa, seria mais de 60 anos, ou deficiência. Então, por que não aumenta na injúria? Porque na injúria já tem uma previsão lá no parágrafo 3º de um aumento de pena, que na verdade é uma qualificadora, lá no parágrafo 3º, que aumenta a pena de 1 a 3 anos. Então, como eu já tenho um aumento de pena por esta circunstância, que é o idoso ou o deficiente, como eu tenho essa qualificadora, eu não posso ter mais esse aumento de 1/3, que aí seria bis in idem, proibido no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Teria um duplo aumento de pena pelo mesmo objetivo, pela mesma circunstância. Isso não pode, porque caracteriza bis in idem claramente, tá bom? Então, esse aumento do inciso 4º vai servir, na verdade, para calúnia ou para difamação. O parágrafo 1º vai dizer: se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Então, houve uma reforma aqui pela lei de dezembro agora de 2019, né? Mas a reforma não alterou em muito, criou um parágrafo, mas não alterou em muito a redação como era antigamente, que basicamente era a mesma redação. A questão da pagamento de promessa ou de recompensa, né? O que aumentou um pouco a própria aplicação da pena. Então, o dobro. Isso aqui seria paga ou promessa de recompensa, aquela mesma condição que a gente vê lá no artigo 121, por exemplo. Lembro lá no artigo 121, quando a gente fala em o torpe, motivo torpe, mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Está lá no inciso 1º do parágrafo 2º do 121. Então, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Então, aqui é a mesma coisa. Ele está, na verdade, qualificando, está dando uma causa especial de aumento, uma majorante, ela vai aplicar a pena em dobro, se for mediante torpe, que é paga ou promessa de recompensa.
ressaltando, não há necessidade do sujeito ativo aqui receber a promessa de recompensa, receber o pagamento. Não há necessidade, basta a promessa, vejam só. Há uma promessa de algum tipo de recompensa. A doutrina, inclusive, vale a pena considerar aqui, que a doutrina, inclusive, alimenta a ideia de que pudesse ser qualquer outro tipo de recompensa que não necessariamente é econômica. Tá? Então é importante aqui dar uma pensada nessa condição aqui também, ok? Exclusão do crime, vai se aplicar, lembrando, essas são as disposições gerais que vão se aplicar a todo o capítulo dos crimes contra a honra. Estamos falando, então, de calúnia, injúria e difamação, só para que fique frisado isso. Exclusão do crime, no artigo 142. O artigo 142 vai excluir, vai dizer o quê? Não constitui injúria ou difamação punível. Então, ele vai desconstituir o crime, perfeito? Então, vai extrair a tipicidade desta conduta. Quando? Quais as hipóteses que eu, então, posso considerar não sendo crime, doutor? Primeiro, inciso 1, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Então, nesta hipótese, a ofensa irrogada em juízo, que estão lá a parte ou o procurador, numa discussão de um processo, analisando as provas, analisando o trâmite processual, a discussão de uma audiência, qualquer que seja, a discussão mais acalorada entre as partes, ou mesmo entre os seus procuradores, não constitui, então, uma injúria ou uma difamação punível. Importante, calúnia não entra nessa causa de exclusão aqui da tipicidade do delito. Isso aqui entra somente para injúria ou difamação. Por que não calúnia? Porque a calúnia invoca a imputação de um crime. Portanto, não dá para se permitir eu imputar um crime a uma outra pessoa, ainda que eu tenha uma certa imunidade previsível aqui pelo inciso 1º do 142, ok? Então, desde que eu esteja em juízo, então desde que tenha uma ação judicial tramitando, não importa o tipo de ação judicial, desde que seja em juízo, na discussão da causa também não pode ser uma esfera que extrapole essa discussão da causa, pode ser uma discussão mais acalorada, mas não pode extrapolar isso. Pode ser na ação trabalhista, pode ser numa ação da vara da família, tem bastante na vara da família, inclusive. Num tribunal do júri também é bastante comum, muitas vezes o promotor de justiça e o advogado, que é o procurador do acusado, do acusado do júri ali, discutem durante a plenária e trocam às vezes ofensas, trocam palavras que são injuriosas muitas vezes, né? Muitas vezes injuriosas. Então, vai imputar o crime ao promotor de justiça ou ao advogado ou mesmo ao réu, eventualmente, que falar essa discussão. No vara da família tem muito as partes entre eles se ofenderem, trocarem diversas injúrias e difamações. Então, não entra porque a parte ou o procurador teria esta imunidade, né? O advogado em si já tem a imunidade lá pelo Estatuto da OAB, né? Se for lá na legislação federal, o Estatuto da OAB já vai dizer da imunidade do advogado na discussão da causa. De qualquer forma, o artigo 142 também traz isso de forma bem clara. A parte ou o procurador na discussão da causa. Aqui, perfeito? Ofensa irrogada em juízo. Vamos lá, continuando. Inciso 2º, opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então, se eu tenho uma opinião desfavorável, vou grifar aqui, opinião desfavorável, seja ela literária, artística, científica, qualquer uma delas, não vai caracterizar também o tipo penal, uma vez que há esta imunidade, essa liberdade de expressão, especialmente pelo nosso direito fundamental lá na Constituição Federal, no artigo 5º, da liberdade de expressão, de poder me expressar, seja artística, científica, qual tipo de expressão. Se não ficar claro, se não for inequívoca a intenção de injuriar, de difamar aquela pessoa alvo da eventual crítica, não há o que se falar em injúria, tampouco difamação. Então vamos pensar o seguinte, eu visito uma exposição de uma obra de arte e de repente um quadro extremamente, uma obra qualquer extremamente elogiada, e chego eu lá, assisto e falo, poxa, achei
horrível, não vi nada demais, para uns rabiscos na tela, muitas vezes a gente já ouviu falar isso. Isso é uma crítica que eu tenho uma certa liberdade se a minha intenção não for difamá-lo, né? No meio jurídico, no nosso âmbito jurídico aqui, é bastante comum, né, no meio acadêmico, nós fazemos algum artigo científico explicando, tratando, dando um prisma para nós termos enxergado sobre determinada situação, e depois uma outra pessoa vem e escreve um outro artigo dizendo, olha, peraí, eu refuto a tua tese, entendo que o teu entendimento está errado, e assim por diante. O próprio processo em si não deixa de ser divergências das partes buscando o melhor entendimento, muitas vezes até da legislação. Então, isso é crítica literária, artística, científica, estaria com essa isenção. Artística, literária, por exemplo, de obras. Quantas pessoas tem que comentam obras, que vai lá, que tem sites, tem canais aqui no nosso YouTube, que vai retratar determinada obra e vai fazer a crítica. Olha, acho a obra pobre, acho a obra não aprofundou sobre tal coisa e assim por diante. E tudo isso teria essa liberdade de expressão constitucional e já especialmente aqui também no artigo 142, ok? Não caracteriza, então, a uma excludente da tipicidade. Não caracteriza o artigo 142, não caracteriza nem injúria, nem difamação. E o inciso terceiro, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Então, o funcionário público vai lá apreciar determinada coisa, vai prestar uma informação, desde que seja no cumprimento do seu dever de ofício, né, no seu dever legal, lá no seu ofício. Se ele prestar informações, essas informações de repente são contrárias ao entendimento de alguém, forem, de repente, mas talvez está aqui me xingando, está me injuriando, talvez, nesse sentido, eu poderia dizer que há uma injúria por parte daquele funcionário público? Não, porque ele está no desempenho da sua função, então guarda uma imunidade para que ele possa bem desempenhar a sua função com total lisura do seu trabalho, sem que fique pisando em ovos, digamos assim, com dedos no que vai escrever, no que vai falar, nas informações que vão prestar, sob pena de inviabilizar muitas vezes a função pública. Então não pode, por isso, essa imunidade também concedida ao funcionário público, ok? No parágrafo único ainda vai dizer, no inciso 1, que seria a ofensa enrogada em juízo pelas partes, lá, e no inciso 3, que é o do funcionário público em cumprimento ao seu dever de ofício, fique claro isso, responde pela injúria e difamação quem dá essa publicidade. Então, vamos lá, quem dá a publicidade. Então, a parte de um processo, procurador de um processo, na discussão da causa com a outra parte, com o outro procurador, e discussão acalorada, troca de ofensas, de injúrias, nós, parte, os procuradores, as pessoas que estão ali, que eu acabei de elencar, estariam dentro dessa imunidade, portanto, não responde por crime. Mas, eventualmente, quem der publicidade a isso, quem der continuidade desta fala e propalar esta fala, aí ele sim responde pela ofensa, mesmo que não tenha sido ele o autor da real ofensa, da inicial ofensa lá. Então, vamos lá imaginar uma condição bem comum. Nós temos lá numa audiência, de repente, vamos até entender que seja uma vara da família, uma audiência em vara da família, tem as partes, seus procuradores lá representando as partes, e nesta há uma discussão mais acalorada. Então, nós temos lá uma ofensa trocada pelas partes, digamos assim. E tem algum estagiário assistindo a audiência, fazendo relatórios para a universidade, para o curso de direito que ele está fazendo. Bastante comum, ainda que com restrições na vara da família, por envolver o direito de família, por envolver o segredo de justiça. Mas vamos pensar, vamos só supor neste nosso exemplo, tem lá o estagiário assistindo. Assiste, pasmo muitas vezes aquelas ofensas, vai embora, chega na sua universidade, de repente, e comenta na sala de aula com os alunos, com os demais alunos, olha, aquela parte lá fez isso, ou aquele procurador, sabe, fez isso, ofendeu aquele outro, tal. Então ele está dando publicidade. Ele que está dando publicidade, ele responde pela injúria ou difamação. As partes não vão responder pela imunidade, certo? Aqui a gente brinca que é para pegar o fofoqueiro, né? É para pegar o fofoqueiro que dá a publicidade àquelas ofensas. Vamos lá? Retratação. Então, artigo 143. É extremamente importante essa retratação.
é de um valor absurdo se avaliarmos a prática efetiva desse instituto. Então ele vai dizer lá, o querelado, lembrando, quem é o querelado? O querelado é o acusado em um processo de crimes contra a honra, que são de ação penal privada, via de regra, né? Aí eu já explico já mais adiante para vocês. Então, o querelado, que seria o acusado, ficando mais claro, que antes da sentença, e quando se fala sentença, é sentença de primeiro grau. Então, antes da sentença de primeiro grau, se ele se retratar cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então, olha só, o que é isso? A retratação vai isentar a pena. Então, vamos primeiro nesse ponto aqui. O que é uma causa legal que me isente de aplicação de pena? Então, o que eu posso dizer que é isso? Então, uma causa extintiva de punibilidade. Lembra? Uma causa de extinção de punibilidade. Lá no artigo 107 do Código Penal, me socorrer lá para não me confundir, 107 do Código Penal, quase certo. Aqui ele vai, uma causa de extinção. Então, extinção de punibilidade. Extingue-se a punibilidade quando? Ele vem lá, ó, pela retratação do agente nos casos que a lei admite. Então, isso é uma causa de extinção de punibilidade. A retratação que a gente está ouvindo lá, tá certo? Então, retratação, causa de extinção de punibilidade. Vamos voltar lá. Então, ele vai dizer, se eu me retratar antes da sentença, é extinta a punibilidade, ou seja, não se aplica a pena. Tá? Não se aplica a pena. Importante. Ah, doutor, então quer dizer que ele não cometeu o crime? Isso é deveras importância em diversos concursos públicos há essa cobrança. Ele não cometeu o crime porque há uma causa de extinção de punibilidade aqui, ele é isento de pena. Não há o crime, não é a excludente de licitude ou a tipicidade que está sendo excluído, aqui sim, excluindo a punibilidade, uma condição de punibilidade. Há o crime, fato típico, antijurídico e culpável. Mas na hora de eu aplicar uma pena, na hora do magistrado aplicar a pena para ele, não vai punir porque existe uma causa que vai extinguir essa punibilidade, vai impedir que o juiz puna esta pessoa, ok? Então, comete crime. Então, vamos lá. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente fica isento de pena. Então, antes da sentença em primeiro grau, ele tem que fazer o quê? Tem que se retratar. O que é se retratar? É se desdizer, voltar atrás. Ele vai lá e vai dizer, olha, peraí, na audiência, no interrogatório, em qualquer momento do processo. Eu pode ser atravessada uma petição durante o processo e dizer assim, olha, eu gostaria de oferecer uma retratação. Então vai se marcar uma audiência com o juiz e nessa audiência o juiz vai ouvir o querelado, que o querelado tem a dizer. Ele vai se retratar, vai dizer, olha, peraí, vamos analisar aqui e eu não é bem aquilo que eu falei é mentira, eu me retrato aqui, quero voltar atrás, não é bem por aí, a situação é outra, assim por diante. Então, há uma retratação praticada em juízo. Essa retratação tem que ser cabal, completa, não pode ser uma parte. Olha, peraí, não é tudo isso, mas uma parte aqui é. Não, isso não cabe, ela tem que ser cabal, completa. Tem que ser voluntária, não há nenhum tipo de interesse, não pode ser forçada, de hipótese nenhuma, nenhum tipo de ameaça, constrangimento. Ela tem que ser voluntária, perfeito? Aí vamos lá. Então ele se retrata cabalmente. Antes da sentença de primeiro grau. Por que antes da sentença de primeiro grau? Para evitar que o magistrado venha e aplique a sentença. Porque se o magistrado vem e aplicou a sentença, não há mais interesse em ter retratação. Porque já houve talvez, com bastante condições, inclusive, houve uma condenação. Então não há mais a necessidade da retratação, ok? Aí agora vamos para mais um ponto aqui de suma importância que ele vai dizer aqui. Se retrate, e aí fica uma dica, a dica do professor Fred, vamos lá. Ele se retrata cabalmente da calúnia e da difamação. Vejam, eu disse a vocês, nós estamos tratando dos crimes contra a honra em geral. Nós estamos falando da calúnia, da injúria e da difamação. Por que aqui ele fala apenas da difamação e da calúnia, a retratação? Ele tem que tomar cuidado com essas pegadinhas, porque às vezes de menor atenção a gente acaba deixando passar. E aí num dia de uma prova no concurso público vão lhe cobrar isso com veemência e vai ficar difícil a resposta se não ficarmos presos nesse detalhe. Vejam só. A calúnia e a difamação, ele permite a retratação. Por que na injúria ele não permite a retratação, doutor? Vamos lá, fica a pergunta. Por que ele não permite a retratação? Vamos responder.
querelado, que antes da sentença retrata da calúnia e da difamação, isento de pena. Por que não na injúria, apenas na difamação e na calúnia? Porque a calúnia e a difamação, eles são delitos que são contra o bem jurídico tutelado, é qual? A honra. Mas é a honra objetiva. Quer dizer o quê? É aquela que a sociedade pensa sobre mim, por exemplo. Né? É o que os outros pensam de mim. Então, se alguém me ofende a minha honra por uma calúnia, diz que eu cometi um crime, vamos lá, a título de exemplo, e eu processo essa pessoa. No dia lá no meio do processo, essa pessoa vai e se retrata durante o processo. Qual é a ideia da retratação? Ela vai voltar atrás daquela ofensa e vai dizer que o que eu fiz lá, não, eu não fiz nada disso. Então ela vai reconstruir a minha honra perante a sociedade. Por isso que só cabe na calúnia e na difamação. Como é que eu vou, numa retratação, tentar reconstruir a honra daquela pessoa numa injúria? Na injúria sou eu, somente, subjetivo, lembrando? A honra subjetiva. Então a injúria não tem por que ele se retratar. Eu sei que aquilo que ele me ofendeu não sou, por exemplo. Então não adianta ele se retratar, olha, peraí, eu estou mentindo, desculpa, eu quero contar a verdade. Não tenho que contar a verdade, a honra é subjetiva, já ofendeu a minha dignidade, portanto não há o que reconstruir a honra perante a sociedade, porque não é a sociedade que está em jogo aqui, e sim a pessoa de forma individual. Perfeito? Então por isso que o tipo penal fala apenas calúnia e difamação, honra objetiva. Parágrafo único, fixe pegadinha aí para vocês, não se atrapalhem. Parágrafo único. Ele vai dizer assim, ó, foi inserido aqui em 2015, essa legislação bem interessante, e vai dizer, nos casos em que o querelado, lembrando, acusado, mais uma vez, querelado tenha praticado calúnia ou difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que foi praticada a ofensa. Então, vamos lá, vamos retomar aqui. Eu faço uma ofensa num meio de grande publicidade, olha aqui o termo que ele usa, o querelado utilizando de meios de comunicação, então eu faço num meio de grande publicidade, num canal do YouTube, um alcance estrondoso, eu faço num canal de televisão, numa mídia impressa, por qualquer meio de comunicação, ele vai ter um alcance necessariamente maior da ofensa. Logo, o ofendido, na hora da retratação, o ofendido pode exigir que a retratação se dê nos mesmos meios. Vejam, muito simples eu chegar no canal do YouTube aqui, proferir uma calúnia contra algum de vocês que estiverem assistindo aqui, e chega, vou ser processado futuramente, vamos lá no nosso exemplo, vou ser processado futuramente, chega no dia do processo, lá não, tramitando o processo, eu venho e falo assim, não, peraí, eu quero me retratar aqui. Não é bem por aí, diferente, a situação é essa, tá ok, me retratei. Mas vejam, a retratação, ela tem o objetivo, como já disse, de reconstruir a honra da pessoa, a honra objetiva. Então a retratação vai se dar em juízo perante o juiz, o advogado, o serventuário da justiça que estiver ajudando lá fazendo audiência, talvez promotor de justiça, como fiscal, depende da situação, bem pouco provável, e só. Agora vamos lá. A ofensa se deu num canal do YouTube com um alcance de não sei quantas pessoas, né? E um alcance, sei lá, vamos pegar o sem número de pessoas inscritas que podem estar no canal, assim como outras pessoas que não necessariamente inscritas podem assistir. Aproveitando, se inscrevam no meu canal, não esqueça, tá lá em cima, lá, se inscrevam. Então vamos lá. Essa ofensa, ela teve uma amplitude, uma profundidade de reprovação muito maior, um alcance muito maior do que a retratação. Então ela fere essa proporcionalidade, não tem lógica, por isso que veio essa legislação em 2015 e interferiu nisso daí. E muito bem colocado, a título de passagem. Vejam só, nos casos em que tenha praticado pelos meios de comunicação, a retratação, se o ofendido quiser, né, por óbvio, né, vai ter que ser os mesmos meios da ofensa. Então, o que eu vou fazer? A ofensa foi num canal do YouTube, então eu gostaria que você fizesse uma mídia num outro canal do YouTube, postasse essa numa mídia social qualquer, numa rede social qualquer, ou no YouTube mesmo,
postasse essa retratação para que comprovasse que ela tem a mesma abrangência tanto da honra, da ofensa, quanto da retratação, da reconstrução de honra, por assim dizer. Certo? Vamos ao 144. Então, 144 é um instituto pouco usado no Brasil, mas muito importante, dá uma certa segurança jurídica até, né, nas relações sociais, que vai dizer assim, ó, se de referência, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, então percebam que aqui ele está falando dos três, né, calúnia, difamação e injúria. Então, se de referências, alusões e frases se infere qualquer um dos crimes contra a honra, quem se julgar ofendido pode pedir explicações em juízo. Aqueles que se recusar a dá-las, ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Então, como é que é isso daqui? Eu vou chegar e, de repente, num comercial, qualquer que seja, YouTube, televisão, mídia impressa, qualquer rede social, onde for, um outdoor, na rua, de repente tem frases, de repente tem alusões, algum canal, algum professor que está falando, em qualquer local. De repente, alusões, frases de que eu me sinto ofendido. Eu digo assim, poxa, peraí. De repente, ele está me questionando, me colocando numa situação de que eu sou talvez um idiota, digamos assim. Então, ele está me injuriando. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso entrar em juízo, vou contratar um advogado, vou peticionar em juízo, para que o juiz vai intimar a pessoa, para que a pessoa notificar a pessoa, para que a pessoa responda àquela situação e explique o que você quis dizer com aquela frase, o que você quis dizer com aquela fala, por exemplo. Ah, não, ele vai se explicar. Não, veja bem, não é bem isso, o objetivo era tal, era isso que eu pretendíamos, talvez ficou um pouco dúbio a fala, as palavras, e é assim. E ele explica. Ok, depois dessa explicação, veja, se ele deu a explicação e o juiz considerou que não é satisfatória, então foi uma explicação muito superficial, que não é satisfatória, ou a pessoa pode simplesmente se negar. Ó, ele se recusa a dá-las. Se recusa. Simplesmente ele nega. Não vou, não estou nem aí, não vou responder. Então, ou dando a explicação de forma não satisfatória, parca, né, superficial, ou ele se recusando a dar essa explicação, ele pode responder pela ofensa, pela calúnia, injúria ou difamação que se infere das suas frases, da sua fala. Agora, importante, ele responde pela ofensa. Veja, ele não está condenado pela ofensa. O juiz não vai vir e aplicar uma pena, condená-lo criminalmente pela injúria, calúnia e difamação, eventualmente. Ele será responsabilizado. E aí vai demandar da prova, vai demandar do processo em si que será instaurado, para se analisar ao final se ele será condenado ou não condenado, absolvido, qualquer outra causa que possa interferir aqui na aplicação ou não da sentença. Tá certo? E, finalmente, no artigo 145, então, encerrando com isso os crimes contra a honra, nós vamos falar, então, somente da ação penal. E aí ele vai lá. Lembram que nós temos, em nosso ordenamento jurídico, 3 divisões de ação penal. Nós temos ação penal pública e ação penal privada, né? São 2 canais de ação. A ação penal pública se divide em pública incondicionada e pública condicionada. E a ação penal privada, por um outro lado, perfeito? E aí algumas subdivisões, ali, subsidiária e tal. Vamos lá. Na ação penal pública, pública incondicionada, ela é a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Então, via de regra, nós temos sempre uma ação penal pública e incondicionada, ok? Quando não for a regra, a legislação obrigatoriamente vai informar, olha, não é pública e incondicionada, ela é privada ou ela é pública condicionada. A legislação vai ter que falar isso, ok? Então, vamos lá. 145, perdão. Nos crimes previstos nesse capítulo, então, estamos falando de todos os 3 crimes, calúnia, injúria e difamação, como já foi frisado isso, somente se procede mediante queixa. Vamos parar aqui, somente mediante queixa. Queixa, o que é? Queixa é a peça inaugural de uma ação penal privada. É uma peça técnico-jurídica, profissional, desenvolvida, confeccionada apenas por advogado.
Advogado com poderes específicos para tal, inclusive, né? Procuração com poderes específicos para tal. Então, a queixa, a peça inaugural, é a petição inicial, só que de uma ação penal privada, ok? Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai fazer uma exceção, ele vai criar uma regra geral excepcional à regra prevista no ordenamento. A regra é de que todos os crimes são de ação penal pública e incondicionada. E ele vai dizer o seguinte, que não, que nesse capítulo somente é mediante queixa. Então, todos são privadas. Só que além da regra que ele cria, ação penal privada, ele faz as exceções a essas regras. Quais são? Primeira, salvo quando, no caso do 140, parágrafo 2º, da violência resultar lesão corporal. Qual é o 140, parágrafo 2º? Vou refrescar a memória de vocês. 140 é a injúria, tá aqui, né? E o parágrafo 2º é a injúria que é considerada aviltante, lembra lá? Dentro de violência e vias de fato. Então, o que é essa? É a injúria real. Então, a injúria real, sempre que resultar em violência, ela passa a ser, ela deixa de ser privada. Olha aqui, ó. Somente se procede mediante queixa, salvo menos quando, no caso da injúria real, que tiver lesão corporal. Não importa o tamanho da lesão leve, lesão grave ou gravíssima, mas desde que tenha lesão corporal. Então, se na injúria real resultou em lesão corporal, que não necessariamente vai existir, porque pode ser vias de fato, lembrem-se disso, né? Pode ser vias de fato, tá aqui, ó. Pode consistir em vias de fato, nem sempre vai consistir em violência. Quando se fala em violência, violência física, vis corporalis, né? Então vamos lá, na injúria real, que resultar em lesão corporal, deixa de ser queixa, deixa de ser ação penal privada. Se ela deixa de ser ação penal privada, que era a exceção que ele fez, criando regra para isso, ela volta para a regra geral. Qual era a regra geral? Pública e incondicionada. Então, no caso da injúria real com lesão corporal, com resultado de lesão corporal, ela volta a ser pública e incondicionada. Ok? Volta para a regra geral. No parágrafo único, ele ainda faz outras exceções. Ele diz lá, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código. Qual é o 141, inciso 1? 141 do inciso 1 é o chefe de governo estrangeiro ou presidente da República. Então, para chefe de governo estrangeiro ou presidente da República, a ação ela passa a ser mediante requisição do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça tem que requisitar a instauração de uma ação penal, e aí a ação penal, o Ministério Público toma o polo ativo e inicia a ação penal. Ok? Por ser presidente da República, ele goza de uma outras prerrogativas. Então, tá aqui. Requisição do ministro e, veja, mediante representação do ofendido, quando é representação do ofendido? É uma ação penal pública condicionada. Condicionada a quê? Condicionada à representação do ofendido. Tá aqui. Então, vai ser regra geral privada, mas neste caso, mediante representação do ofendido, quando? No inciso 2 do mesmo artigo, 2 do 141. Qual é o 2 do 141? O funcionário público, tá aqui. Funcionário público no exercício das suas funções. Então, aquela mesma lógica que eu expliquei porque o aumento de pena para ele. Porque ele é um braço do Estado e, como sendo um braço do Estado, ele goza de certas particularidades, certas prerrogativas e certos tratamentos diferenciados pelo legislador. Com muita razão, perfeito? Então, ele vai aqui contra o funcionário público no exercício das suas funções, é uma ação mediante representação do ofendido, ou seja, pública condicionada. E também no parágrafo 3º do 140. O que é o parágrafo 3º do 140? É a injúria racial, lembra? Aqui, ó, parágrafo 3º do 140. 140 é injúria, já mostrei. O parágrafo 3º é a injúria racial, tá aqui, elementos de cor, raça, etnia, origem, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência. Então, neste caso, ela também é uma ação pública condicionada à representação do ofendido. Portanto, então, recapitulando a ação penal, vamos lá, recapitulando a ação penal. Acompanhem comigo aqui o artigo 145 inteiro, recapitulando a ação penal. Nós vamos ter, via de regra, a ação penal é privada, para todos os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, em regra, é privada, menos, em regra é privada,
A injúria real que resultar em lesão corporal, ela volta para a regra geral, pública e incondicionada. Essa está fora da regra criada por este capítulo, tá? Se for presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, é mediante requisição do ministro da Justiça. E se for injúria racial ou funcionário público no exercício das suas funções, qualquer crimes contra a honra serão mediante representação do ofendido. Ou seja, a regra é de que todos são privada. Nós vamos ter 3 exceções aqui, que será 4, para ser mais preciso. A injúria racial, a injúria real com lesão corporal, o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, o funcionário público no exercício da função e, por fim, a injúria racial. Estas obedecem uma outra regra que não a regra geral. Qual é a geral? Privada, como disse aqui no artigo 145 caput. Perfeito? Então, com isso, nós encerramos o capítulo 5, né? Encerramos o capítulo 5 do Código Penal, parte especial, que encerra-se, então, os crimes contra a honra. Perfeito? Convido vocês para a próxima aula para assistirem, então, o capítulo 6, que vai falar dos crimes contra a liberdade individual. Então, um direito fundamental previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição e que também é tutelado aqui no Código Penal através do capítulo 6 do nosso Código. Perfeito? Obrigado, um grande abraço e até vejo vocês na próxima aula.